Então, eu cheguei em Cacoal em 1980, certo? Vindo do Paraná, né? E em 1981 eu fui, 1982, perdão. Eu fui contratado pelo governo do ex-território federal de Rondônia, né? Trabalhei na prefeitura, trabalhei na Câmara Municipal e depois, né, em 1991, fui colocado à disposição da UNIR, certo? Universidade Federal de Rondônia, e estamos lá na UNIR, né, há mais de 32 anos, né? Fez agora em março, né, 32 anos, tá? Então já passei dos 32 anos. Nós estamos lá, né, trabalhando, né, atuando assim na parte administrativa, mas também fazemos outros trabalhos, né, auxiliando na organização de eventos, organizando os jogos, né, e tantos outros, né, que a universidade tem feito nesses 35 anos. A UNIR, 35 anos, seu, né? Você fala seu, do Ivan, né? Não, o meu são 32 anos. 32, né? A UNIR tem 40? A UNIR, ela tem 42 anos. 42 isso. anos. É a Universidade Federal de Rondônia. E o campus de Cacoal, né, Rolim de Moura, está completando 35 anos este ano, né? Que foi criado no dia 14 de outubro de 1988. Conta um pouquinho para nós como que foi dividido esses campos, como que foi o começo de tudo. Isso, em 1982, né, foi implantada a Universidade Federal de Rondônia, né, que até então funcionava uma extensão da Universidade Federal do Pará, né, os cursos à distância, e a Universidade Federal de Rondônia, quando foi criada, ela absolveu, né, os cursos que ainda estavam em andamento, né, Cacoal não teve curso, né, porque já tinha terminado, mas Porto Velho teve vários cursos que foi absorvido pela UNIR. Em 1988, né, com a aprovação da Constituição, né, foi a criação da descentralização, né, do ensino superior no Brasil. Então foi a partir daí que foi criado os campos do interior, né, que foi criado Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Guajará-Mirim, Vilhena, né, e posteriormente mais dois, né, que depois foi Presidente Médici e também Ariquemes, que foi posteriormente, né. E daí foi criado, né, a universidade, e a Universidade Federal de Rondônia começou, né, com muita dificuldade, assim, ali funcionando na Escola Maria Aurora, né, uma escola cedida pelo Estado, né? E depois, na época, era o prefeito Josino Brito, né? Ele assinou um termo de compromisso, né, para que a universidade viesse para Cacoal, né? E a prefeitura iria dar todo o suporte, né, para a instalação da Universidade Federal de Rondônia. E foi o que aconteceu, né? Depois, posteriormente, veio o prefeito Divino Cardoso, né, que também, né, deu continuidade, né, à manutenção da universidade, inclusive comprou a metade da área onde hoje funciona a universidade, né, e a família Tumeleiros doou a outra metade. A prefeitura também começou a construção, né, da primeira etapa, né, dos blocos ali na sede própria, que hoje funciona no Jardim São Pedro, né. A prefeitura entrou com a mão de obra, os alunos compraram material, né, fazia a compra, né, de material, tinha até um carnezinho para que eles pudessem contribuir, né, para a compra desse material, né, e daí, né, a universidade começou. A partir daí, o Estado também disponibilizou professores, né, a prefeitura disponibilizou servidores, né, técnicos, pessoal de apoio, né, e a partir daí, depois a universidade começou a contratação, né, ter o quadro próprio, né, então isso foi o início da universidade. Em 1991, começou a construção, né, lá na sede própria. Em 1992 foi inaugurada a primeira etapa, e em 93, nós mudamos para lá, né, na sede própria, que estamos lá até hoje. Para quem está nos assistindo nesse momento, o campus da UNIR hoje ele oferece que curso? Hoje nós temos curso de administração, ciências contábeis, direito e engenharia da produção, né, curso de graduação. Como que, nesses 32 anos, o Ivan, como que foi o seu passo a passo lá dentro da UNIR? Você está até hoje em uma mesma função? Eu passei por vários setores, né, praticamente todos os setores, né. Eu inicialmente fui trabalhar na biblioteca, né, trabalhei um tempo na biblioteca, trabalhei na secretaria acadêmica, trabalhei patrimônio, coordenação de serviços gerais, almoxarifado, né, e agora depois, né, trabalhei nesse período também, trabalhei um período, né, implantação do campus de Presidente Médici, né, fui convidado para ir para lá, trabalhei 5 anos lá também na coordenação administrativa, e depois retornei e agora estou, né, na biblioteca novamente, né. Como que você sente essa paixão por ter uma vida dentro de uma faculdade?
É muito... A gente fala assim que tanto o nome do livro, né, Cadu, é Ivan Tavares e Alnir de Cacoal, Uma Paixão, né? Até assim, a gente fica até emocionado, né, de falar sobre isso daí, porque assim, a gente veste a camisa mesmo, né, a gente se dedica, né, apesar das dificuldades, a gente sempre, né, tá procurando buscar, né, o melhor, né, para que a universidade, né, cresça, né, e realmente o que tem acontecido, né, ela tem crescido e hoje, graças a Deus, está aí, né, digamos que está bem estruturada, né, está consolidada. Além da Unir aqui de Cacoal e a Unir de Presidente Médici, que você foi dar uma ajuda na construção, isso, né? Você ajudou outras faculdades também. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência sua, não só desses 32 anos de Unir, mas também ajudando outras faculdades. Ajudando em que sentido? A gente já tinha uma pequena experiência, né, ali na Unir, e quando foi criado, né, foi inaugurado a Facimed, né, eu fui convidado pela diretora, a professora Neide Miacava, e vim trabalhar na Facimed, né. Trabalhei lá durante 7 meses, né, na parte setor administrativo, né, diretor administrativo. E daí, quando eu comecei a estudar, fazer o curso de Educação Física, não deu para conciliar as duas coisas, né? Eu tive que retornar para a Unir, né, e continuar meus estudos, né. Trabalhei também um período ali na FANorte, né, com o Ronaldo, né, com a Carmen, né. E trabalhei também, auxiliei na implantação da FAP Pimenta Bueno, né, que era também do mesmo grupo da Facimed aqui de Cacoal. Então, assim, a gente, com a nossa pequena experiência, a gente acabou, né, também colaborando aí nessas instituições. Se formando em Educação Física, além de ajudar na administração, e a Unir tem uma tradição nas rivalidades das turmas, aqueles jogos, todo aquele circuito. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho seu prestado também no meio dos alunos, dessa juventude, dos acadêmicos aí. Nós temos, assim, mesmo antes da minha formação no curso de Educação Física, eu sempre gostei, né, da parte de esportes, né? Então tinha o professor Alberto Silva, o professor Godoy, que mexia, né, que organizava, né? Então, assim, eu comecei também já ajudando eles, né? A gente participava dos Jogos Universitários do Interior de Rondônia, né? A nossa maior rival era a Ubra de Paraná, né? Mas era uma rivalidade sadia, né? Não tinha aquela questão de briga, era só dentro de quadra, né? Isso durou 10 anos, né? Foram 10 edições, né? Os Jogos Universitários do Interior de Rondônia, e depois acabou que não teve mais. Desses 10, quem que está na frente? Eu acho... Lembra? Não tenho, assim, de cabeça eu não tenho, mas sei que Cacoal foi muitas vezes campeão geral, né? A Ubra também foi, né? Então, assim, tinha a Vilena, dependia do ano, né? Porque depende muito da safra de alunos que você tem para formar as equipes, né? Mas foi muito bacana. E também na Unir aqui eu organizei nos jogos interclasse, né? Que é o JUCA, o Jogo Universitário Interclasse, né? Organizei os jogos do 2º e 3º grau, ajudei o professor Alberto a organizar, e outros eventos, né? Que a gente fez também, vários eventos aí durante esse período de 32 anos. Então, assim, a biblioteca é um lugar muito gostoso de você trabalhar, né? A pessoa acaba unindo as duas coisas, né? Você trabalha e, né, uma coisa gratificante, porque você está mexendo com o livro, né? Você está sempre atualizado, né, nas questões dos títulos, apesar de ser mais específico para os cursos, mas a gente sempre está se atualizando. A Universidade Federal de Rondônia, né, vamos colocar aqui o campus de Cacoal, nós temos a biblioteca, né, que ela é um espaço aberto ao público, né, das 9 da manhã às 21 horas, né, qualquer um pode ir lá, né, fazer pesquisa, estudar, né, um espaço aberto, não tem intervalo para almoço nem para janta, né. Aqui nós temos o bibliotecário que faz todo o trabalho de catalogação, né, então assim, tem a biblioteca virtual também, nós temos agora o e-book, né, que é biblioteca virtual. Então, assim, eu acho que a universidade ela está passando por uma transformação, né, né, do físico para o virtual, né, mas eu acho que os alunos, né, alunos e professores e técnicos têm que se adaptar a essa nova realidade, né, mas é muito gostoso trabalhar na universidade, Nesses 10 anos, se fosse falar assim, Ivan, defina 10 anos em um livro que você mais gostou, para você indicar para quem está assistindo a gente. Eu sei que são inúmeros, são 10 anos, isso. Mas fala assim, um livro que eu li, eu indico, leva para a vida e eu
podem ler que eu garanto. Olha, assim, porque os livros, eles são mais específicos para atender aos cursos, né? Mas assim, eu vou colocar um romance aqui, que Éramos Seis, né? Um romance que eu li, né? Que é uma coisa, depois assisti o filme, né? Tive, né, o privilégio de assistir, não faz muito tempo, o filme, né? Foi um livro que me marcou muito, né? Éramos Seis, uma família, né? Que teve toda uma situação, né? Mas foi muito bacana, assim. Agora o livro é uma pessoa viaja, né? Na história. Se teletransporta, né? Isso, se transporta, né? A pessoa, né, interage, né? A pessoa sonha, a pessoa imagina, né? Esse é o trabalho da leitura, né? Que eu acho que a leitura transforma, né? Não tem como. Tá, vamos lá agora. Como surgiu a ideia? É o primeiro livro seu, né, Ivan? Primeiro. Como surgiu essa ideia? Falar assim, não, eu preciso tirar aqui dentro da minha cabeça essa ideia, eu tenho esse livro, essa paixão que eu tenho pela Unir. Como que você deu aquele start? Falar assim, não, agora eu vou começar a escrever. Você começou a rascunhar, começou a escrever no computador, ou tinha tudo na cabeça, aí juntou com a Maria, precisou da ajuda dela? Como que surgiu isso daí? Então, eu sou o último técnico daquele pessoal que começou na universidade, né? Então, assim, quando faltava 5 anos para meu tempo de aposentadoria, né, eu comecei, né, a já começar aquela preocupação, né? Daí eu comecei a pensar, puxa, mas eu vou sair, né, daqui uns dias, ninguém vai mais lembrar que nós estivemos por aqui, né? Que eu estive aqui na universidade, né? Aí fui amadurecendo a ideia e tal, e comecei, né, a amadurecer, né? E daí assim, falei, não, acho que eu vou escrever um livro. Aí depois, né, conversando com a professora Lindomar, né, que uma pessoa que já tem bastante experiência, né, falou, vamos embora. E daí eu comecei. Aí eu comecei, né, colocar no papel, né, no computador, né, baixar o que eu ia lembrando e ia escrevendo, né. Assim, na realidade, a gente vai escrever parte, né, porque a gente não vai conseguir contar tudo, né, Cadu? Você lembrava da história? Isso. E colocava no papel. Ia lembrando das trajetórias suas pela Unir. Exatamente. Colocando no papel. Até hoje, né? Às vezes eu tô à noite, deitado na cama, daí eu lembro, né? Ó, mas aquele negócio que aconteceu. Né? Aí eu vou lá, depois no outro dia escrevo, né? E daí depois a gente senta, né? Daí tem aquelas pessoas que foram convidadas também, né? Todos os diretores, né? Ex-diretores vão fazer parte do livro. Os prefeitos, né? Todos, né? O atual e os anteriores, todos eles colaboraram com a universidade, né? E outros amigos, né? Que foram convidados também. Então, assim, cada um vai contar a sua história, né? Um pouco da sua história, né? Mas é muito assim. E foi criando volume, a coisa foi aumentando. Tem hora que eu fico até... esse dia eu estava conversando com a professora, falando, e a gente vai... Depois, quando a gente lançar esse livro, a gente vai ver que ficou muita coisa de fora. Mas é assim mesmo, né? A gente não consegue contar tudo, né? Você é daqueles que deita com caderneta, rascunho e caneta do ladinho, porque quando você lembra, você automaticamente, eu já levanto, não, preciso anotar, porque senão eu vou acabar esquecendo. Não, deitar com a caderneta não, mas assim, é porque assim, às vezes é igual, por exemplo, quem compõe música, né, vem a inspiração, a pessoa tem que aproveitar. Não, às vezes eu né, converso com as pessoas, né, os amigos, né, as pessoas antigas, né, fulano fala uma coisa, daí eu começo a lembrar, né, aquilo, né, puxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, depois eu boto na agenda lá no celular, né, depois no outro dia eu já melhoro, né? Desde o começo que você começou a escrever o livro, no começo, você sentiu alguma dificuldade para escrever esse livro? Não, dificuldade não. Às vezes, assim, dificuldade na forma de colocação daquele tema ali, né? De organização, fala, né? Isso, exatamente, né? Que aí entra a professora Lindomar, né? Mas, assim, a gente coloca, né, o grosso, digamos assim, né, o principal, depois a gente vai lembrando as coisas, né? Aí conversa com o aluno, a pessoa que se envolveu, estava envolvido naquela história, naquele momento ali, daí a gente começa a lembrar mais coisas, porque tem coisas que fazem 32 anos, né? Faz muito tempo, né? E assim, tem aquelas coisas também desde o início do campus, né? Que de 98 a 1988 a 1991, eu não estava no campus, né? Mas a gente vai buscar informação nos arquivos mortos, né? Conversar com os professores da época e tal, né? Para poder a gente, né, escrever e colocar o máximo de informação no livro, né? Vamos voltar ao tempo um pouquinho. Eu quero agora que você faça uma análise para a gente. Uhum. Unir antes e unir depois. E unir agora. A universidade, esses dias eu conversando com o senhor Divino Cardoso, né, eu e a professora Lindomar, né, fomos entrevistá-lo, né?
foi uma semente que foi plantada, né, em 1988. Na realidade, começou um pouquinho antes, porque já tinha uma comissão, né, nomeada pelo reitor na época, né, para trabalhar o projeto da interiorização, né. Inclusive fazia parte do professor Francisco Gonçalves Quiles, que hoje, né, leva o nome do campus, né, professor Azilda, professor Carlos, né, vários professores que já, a Salete Ragnini, várias pessoas que já trabalhavam no projeto né, de criação dos campos do interior. Então, assim, aí foi uma semente que foi plantada e as pessoas foram irrigando, né, foram, né, cultivando, né, e a universidade foi crescendo. A gente jamais imaginaria, né, que ia se tornar uma universidade do tamanho que está hoje, né? E hoje já se fala em criação de uma nova universidade, já está em discussão, né? Então, assim, é uma coisa que já, digamos que a universidade... A árvore já está dando frutos. Está dando bons frutos, claro, né? Deu bons frutos, né? Muitos frutos, né? E, assim, o pessoal está discutindo uma forma para que ela possa melhorar mais ainda, que é a possibilidade de criação de uma nova universidade no estado de Rondônia. É muito gratificante, né? Isso é a certeza de que a gente estava, né, no caminho certo, né? De que a universidade, né, cumpriu o seu papel, vem cumprindo o seu papel, né? Porque você vê, né? Aí você vê, um é delegado, né? Outro é juiz, né? Outro é médico, né? Passou por ali, mas depois, né, acabou, né, indo para outra profissão, né? Professores, né? Contadores, né? Delegado, agente de polícia, né? Várias áreas. Várias áreas, assim, é muito gratificante, né? E assim, aí uma coisa interessante, assim, que de repente começa a estudar, aí daí a pouco você é filho de quem? Eu sou filho de fulano que estudou aqui. Né? Meu pai que já se formou lá. Já se formou lá na universidade. Então, assim, vem, né? É a segunda geração, às vezes até a terceira geração já estudando na universidade, né? Então, assim, é muito gratificante e as amizades que nós fizemos aí na universidade, né? Na época do jogo universitário, de Vilhena, Ariquemes, é muito gostoso. Assim, para a vida toda. É para a vida toda, né? Isso daí a gente não esquece, esses bons momentos, né? Como que você está dividindo a organização do seu livro? Uhum. Pelo que você está contando para a gente aqui, não acabou de escrevê-lo ainda. Ele não tem um ponto final o livro ainda, tem? Não. Porque assim, até do dia 30/9, nós temos o prazo que os convidados, né, o pessoal da imprensa, os ex-prefeitos, os prefeitos têm para entregar o material, né? A história. Vocês pediram para ele. Exatamente. Aí depois a gente vai começar, né, a trabalhar o conteúdo, né? É lógico que o pessoal já está entregando, né? E a gente já está vendo, né? Colocando assim, mas depois que a gente vai começar. E a questão da história também a gente ainda não terminou, né? Assim, eu estou escrevendo, assim, né? Eu tenho um exemplo lá, assim, um campo de futebol que nós temos lá, Futebol Society lá no fundo da Unir. Nós começamos esse campo em 94, né? Começamos a construção dele. A construção, né? O início, né? O trator de esteira entrou assim, né? Naquela capoeira para abrir o campo. Foi até engraçado, porque nós construímos uma quadra de vôlei de areia ali próximo da onde tem os blocos, né? Aí, rapaz, antes da gente inaugurar a quadra de areia, aí entrou o seu Orlandino, aí recurso para construir mais 2 blocos, deu bem em cima da quadra. Aí eu falei, o Jair Godoy, falei, agora nós vamos entrar aqui, ó, numa estradinha assim, vamos lá no fundo, vamos lá embaixo. Aí tinha um riozinho lá, né, recuamos um pouco por causa do banhado, falei, vamos começar a fazer o campo aqui, que aqui vai demorar para chegar. E estamos trabalhando no campo até hoje, né? Até hoje? Estamos lá, eu cuido do campo até hoje, agora a gente vai, em breve, né, se Deus abençoar, não sei se até o final do ano, até metade do ano, que a gente vai conseguir iluminar ele, né, que a gente finaliza o nosso trabalho. Mas é assim, é muito gratificante a gente ver tudo aquilo ali, né, que a coisa avançou, né, as pessoas estão usufruindo daquilo ali, né, é muito bacana. Tem uma quantidade de páginas para o seu livro? Você pensou, estipulou isso? Geralmente, assim, a conversa inicial com a professora, nós tínhamos falado 250, né, tal, mas hoje eu acho que depois eu até falei com ela, falei, Lindomar, acho que vamos esquecer esse negócio de página. Eu acho que hoje está 280, 300 páginas. Hoje? Mas acho que vai fechar mais ou menos por aí, de menos de 300 páginas. Porque assim, e a gente não vai conseguir colocar tudo que a gente quer, né? Ainda vai ter que, algumas coisas vai ter que, né, reduzir, né? Vai ter que ficar fora. As fotos também, nós temos assim, muitas fotos, né? Desde o início, né? Aqui embaixo da Escola Maria Aurora, né? Essas fotos vão estar no livro, né? E depois, quando eu acredito que num segundo momento, quando a gente for passar o livro para o e-book, aí a gente vai poder colocar mais conteúdo, né? Fotos, né? Mais um pouco de história, né? E
E eu acho que é assim, as pessoas estão mandando foto, né, as pessoas lembrando, né, de fatos curiosos, porque vai ter um momento lá no final, um espaço dos fatos curiosos, né, que aconteceram, né, as pessoas às vezes não vão citar o nome, né, a fonte, né, para não comprometer, mas vai ter algumas histórias bem bacanas lá. Não vai contar o nome do santo, né? Não. Ô, Ivan, então pra gente fechar esse primeiro bloco, queria que você falasse para mim como foi a turbulência. A Unir também, nesses 32 anos, não foram só alegrias. Teve um momento crucial. Teve. Né? Até ficar sem aula, a Unir por algum tempo. Como que vocês lidaram? Como que vocês vivenciaram isso daí? Nós tivemos assim, que nem eu falei no início, foi firmado um convênio com a Prefeitura Municipal, né? A Prefeitura disponibilizava, né, professores, né, material, né? E até eles pagavam salário de professores, né? Professores colaboradores. Aí, de repente, com as mudanças da lei, acabou que não era mais permitido o pagamento de professor, né? Porque a responsabilidade do ensino superior não é do município. Então, no momento que foi cortado esse convênio, né, foi encerrado, a universidade também teve problemas, a questão de contratação, porque daí teve que correr atrás dos professores de contratação, né, e foi contratado professores emergenciais. Teve momentos de greve aí, né, em 2014, né, teve uma greve aí, né, 3, 4 meses, né. Nós tivemos vários momentos difíceis, né, na época do governo passado aí, que as universidades quase foram privatizadas, né. Então, assim, foram um momento muito difícil, né, mas tivemos muitos momentos alegres, né, que com certeza superou todas essas dificuldades que nós tivemos. Ivan, o professor Porfírio, ele fala assim: grande Ivan, sempre pronto para ajudar, né, acadêmico, e testemunhei um pouquinho da sua história, das suas atividades também. Foram muitas pessoas que passaram por lá e, assim, principalmente aquelas pessoas que participavam de eventos, né, de esportes, né, a gente teve uma amizade muito boa, né. Um abraço, Porfírio, né. E tem muitos que a gente não faz tempo que não vê, né, mas assim, agora com essa questão do livro, né, a gente quer divulgar e, assim, aquelas pessoas que passaram pela universidade, pessoas que, né, conhecem a gente, né, vão poder conhecer um pouco mais da história da universidade, né, um pouco mais da nossa história. Lançamento da Pedra Fundamental, conta um pouquinho pra gente. Então, o lançamento da Pedra Fundamental, ela ocorreu em 1991, né? Nós começamos o lançamento, né, no dia em 1991, e na época prefeito, né, Divino Cardoso, né, e depois em 92 foi inaugurada, que foi dois blocos de sala de aula e uma bateria de banheiros, né, mas só que nesse bloco de sala de aula, um dos blocos ele funcionava direção, sala dos professores, biblioteca, né, tudo, né, e o outro era só sala de aula, né, e foi aí que começou, né, aí nós deixamos a escola, né, Maria Aurora, que era uma escola cedida pelo Estado, e fomos para a nossa sede própria e a partir daí depois começou, né, a ampliação e hoje o campus está bem ampliado. Você falou em casos inusitados, né? Tem muita história nesses 32 anos, imagina essas histórias. Conte uma história para nós, uma das histórias que vai estar no seu livro. Mas não precisa contar o santo. Tá, o santo não pode contar. Assim, uma vez, a gente, no início, nós tínhamos poucos alunos, então eu, o Jair, né, os outros colegas, a gente ajudava no trote, né, fazer o trote dos alunos, né. Aí, na escola Maria Aurora, era bom porque, assim, era uma escola fechada e tinha um portão, então você fechava o portão, ninguém saía, né. E todo mundo participava do trote. Aí às vezes o namorado ficava lá brabo no portão, né, o pai também, né, que a filha estava lá e tal. Aí tinha um aluno, um calouro, né? Rapaz, ele era moreno, rapaz, alto, assim. Ele era policial. E tinha um Paulo, né? Um Paulo Laia. Rapaz, o bicho era tentado. Rapaz, aí nós botava o negócio na bomba lá, né? A mistura que vocês faziam? A mistura, tudo, né? Para dar o banho, depois ver a farinha, o ovo e tal, né? Ele falou: Paulo, esse negão, assim, não é discriminando, né? Nós falamos na época, rapaz, esse negão aí vai dar problema, hein? Não tem nada não. Quem falava que não tem nada não? Não, o Paulo, né? O Paulo é danado. Eu falei: Paulo, esse negócio, rapaz, esse camarada aí vai dar, você vai ver. Rapaz, mas foi tão engraçado que tinha dois, né? Eu não posso falar agora, os dois estão em Porto Velho, são do alto comando da Polícia Militar, né? Gente boa pra caramba. Aí,
Rapaz, mas foi assim. Rapaz, ele sentou lá, foi ovo, foi farinha, foi tudo aquele que tinha da bomba, rapaz. Rapaz, ele não fez nada. Depois virou nosso amigo, rapaz. Até hoje, onde encontra é uma festa danada. Mas... E outra também bem engraçada, aí nós fomos fazer uma recepção dos calouros, fomos numa chácara aqui na linha E. Aqui de uma amiga nossa que tinha um campinho de futebol, um banho, né? Fomos lá. Aí eu falei, Jair, vamos fazer o seguinte, nós vamos levar a cerveja e vamos deixar no freezer lá. Aí cada um que tomar, ele marca, na segunda-feira ele vai lá e paga. Mas pensa num prejuízo, cara. Rapaz, nós chegamos lá na segunda-feira, você viu que o cara tava tomando todas, chegava lá pagando. Não, tomei 2. Tomou 2, né? Então vamos pagar 2, né? Mas, rapaz, cada coisa assim que é muito engraçado. Assim, hoje nós, né, dá risada, tudo, né? Mas cada coisa já que a gente faz que na hora, né? E deu um prejuízo muito grande para nós, mas valeu a pena. Qual foi o trote mais divertido que vocês já fizeram? Olha, hoje essa questão de trote, ela é um pouco sensível. Né? Já tem as pessoas que aceitam, tem umas que não gostam. Então, mas assim, toda faculdade tem, principalmente a federal. Isso tem. Isso se não passar no trote, não entra na faculdade, não adianta. Exatamente. É porque assim, o trote é digamos assim, que é a recepção dos calouros, né? Então, assim, é um momento assim, né, digamos assim, a última turma que fez o trote, né, que quer dizer, que recebeu o trote, daí eles têm a responsabilidade de fazer o trote na que está entrando. Descontar, né? Também, né? Sim, claro, lógico, né? Mas assim, eu acho que esses trotes que aconteciam antigamente, que nem a gente está falando da farinha, está falando, né, de ovo e de outras coisas que a gente colocava na bomba, aquela negócio de xadrez lá e tal, né, para ficar um pouquinho mais colorido, mais bonito. Eu acho que tem, assim, hoje tem o trote solidário, que é doação de sangue, né, tem toda essa, né, uma coisa muito legal, né? Então, assim, eu acho que todos os trotes, né, naquela época, hoje ainda tem a questão de rapar o cabelo, né, a gente tem visto ali, né, ou você paga, você rapa ou paga uma taxinha, né, tal, tem aqueles negócios ali e tal, né. Lá em Médici também aconteceu um lance engraçado que a gente, né, acabou recepcionando a primeira turma, aí nós colocamos o apelido de alevinos, né, nos calouros, né. Aí fizemos um carimbo, né, a gente carimbava assim na testa deles, alevinos, né, mas foi muito engraçado lá também. É muito divertido. Você falou que tem colaboradores, tem pessoas especiais que têm o seu carinho, né? Isso. Que estão participando desse seu livro. Você lembra o nome de todos? Não, Cadu, a gente não lembra assim de todos, porque assim, eu acho que a gente pode cometer um erro de, né, não falar todos e deixar alguém de fora, né? Mas eu tenho certeza que essas pessoas estão nos assistindo nesse momento. E o que você diria para essas pessoas? Eu acho que esse livro, né, eu tive a ideia, né, mas eles estão ajudando, né, nos auxiliando, né, a escrever a nossa história, né. Então, assim, eu acho que vai ser muito gostoso, né, eles poder participar, né, do livro, né, e a gente demonstrar, né, esse nosso período, né, que nós passamos pela universidade, né, com muita dificuldade, mas também com muita determinação, né. E a gente deixar a nossa história registrada, porque quem não registra, né, a história tem que ser contada, né? A história tem que seguir. Tem que ser, né? E assim, a história vai seguir, a gente vai apenas contar uma parte da história, né? E a gente espera que depois, futuramente, né, alguém faça uma segunda edição. Tem alguém nessa trajetória sua que você cita no livro que não está mais entre vocês? Tem. Tem alguns colegas, né? Tem professor Agenor, né, Luiz de Lazari, que veio a óbito, professor Paulo dos Santos, né, tem o Sebastião, tem o Luiz, né, alguns colegas, né, e tem alguns alunos também que perderam a vida, né, durante esse período aí que a gente, né, tinha um relacionamento assim, né, uma amizade e tal, né. Então foram várias pessoas, né, e elas vão ser citadas lá. Os alunos não, porque a gente não lembra de todos, né, mas os servidores, né, os professores e técnicos, né, nós vamos citar lá no livro, né, fazer uma homenagem em memória a eles. Nesse livro, qual que é a parte que mais chama a atenção dele? Que você acha que quem vai ler vai falar assim, não, eles vão continuar por causa dessa parte do livro. Qual seria a mensagem? Eu acho que, assim, no geral, as pessoas vão... Porque hoje muito pouca gente conhece, né, a história da universidade, né? Principalmente
os alunos, né, de um período para cá, né, não conhecem, né, a origem, né, de quando tudo começou. Então, eu acho assim que essa parte do início, né, de como foi, né, as dificuldades, né, e o empenho que as pessoas, os alunos, os professores, né, os técnicos, todo mundo, né, a comunidade em geral, né, tinha a vontade que a universidade melhorasse, né, então todo mundo ajudava, né, todo mundo ia lá fazer mutirão, né, uma série de coisas que nós fizemos, né, todo mundo participava. Então, acho que tudo isso, essa questão da participação, da colaboração, daquele empenho, né, da vontade, eu acho que isso é uma coisa que vai ficar no livro, eu acho que vai ficar bem assim, clara, né, com relação a isso daí. Por isso que a universidade, né, cresceu, desenvolveu, né, e hoje está aí consolidada. Tudo que a vida muda, né? Porque a pessoa que só o conhecimento, né, só a educação pode mudar esse mundo, né? Eu acho que sem a educação é muito difícil. Mas, assim, as pessoas, né, que acreditam, as pessoas que querem vencer na vida, né, que procurem estudar, né, independente da profissão, né, do curso que ele quer fazer, né, se é online, se é virtual, né, que faça, né, inscrição, estude, se prepare, né, e conseguindo chegar lá, que foque, né, foque no curso, né, estude, se realmente se dedique, que você vai ser um bom profissional. E a gente tá terminando um ciclo, né, digamos assim, né, Cadu? E assim, a gente quer só agradecer, né? Eu acho que só gratidão a todas as pessoas, né? Os colaboradores, os parceiros, as pessoas, os colegas, todo mundo, né? Os alunos, a imprensa, né? De uma forma geral, a qual que sempre, inclusive a imprensa vai ter um espaço, né? Estaremos lá. Né? Vai ter um espaço no livro, né? Né? As rádios, emissoras, os sites, né? Todo mundo vai ter um espaço lá para contar um pouco dessa história, porque eles fazem parte desses 35 anos da Unir, né? Eu acho que forma de gratidão, né, a gente abrir esse espaço para que eles possam participar.